Graça e paz, meus amados irmãos internautas, aqui quem fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos à oração diária do dia de hoje e logo em seguida uma palavra, reconhecendo a grandeza de Deus. Oremos ao nosso Deus nesse momento, nesse instante. Bondoso e caridoso Deus, mais uma vez na tua presença nos encontramos para louvar o seu santo nome, para render glória ao seu santo nome. Mais uma vez, meu Deus, dobramos os nossos joelhos para nós nos direcionarmos ao Senhor, porque há poder no teu nome, Pai, e o teu nome é santo, é glorioso para aquele que crê, para aquele que confia. Deus vivo, Deus poderoso, estamos vivendo, meu Pai, os dias finais, estamos vivendo um princípio, Senhor, meu Deus, de batalhas, de dores, de angústias. A tua palavra nos fala, Senhor da glória, que há poder no santo nome de Jesus, que há poder no nome do Rei da glória. Fala conosco pelo Espírito da verdade. Ó Deus bondoso e santo, a sua palavra nos diz para nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, para nós invocarmos o teu nome enquanto nós pudermos encontrá-lo. A hora é essa em que os verdadeiros adoradores hão de te adorar em espírito e em verdade. É hora de buscar a presença santa do Senhor, de se revestir do poder de Deus, da graça do Senhor, das maravilhas dos céus. Por que, Santíssimo? Os dias que vivemos, a Bíblia descreve como o princípio das dores. A Bíblia descreve para nós o cumprimento da palavra para o tempo do fim, tempo de apostasia, tempo de abandono da fé, tempo, Senhor, em que os homens não suportam mais a sã doutrina e, tendo comichões nos seus ouvidos, amontoam para si homens segundo suas concupiscências. Ó Deus tremendo, acorda-nos enquanto é tempo, Senhor, para nós não perecermos, para nós não cairmos, sabe, meu Pai, naquelas coisas com que muitos têm tropeçado, a arrogância, a soberba, a vanglória, a rebelião contra a tua palavra, que é um dos processos mais terríveis, porque o homem deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de espíritos, de homens, de engano, de mentiras, e as consequências são catastróficas. Estamos vendo a explosão da violência, estamos contemplando a perversidade do homem, o quanto o homem tem se tornado um ser rebelde à tua palavra, rejeitando a tua palavra, e nós sabemos que as consequências da rejeição da palavra de Deus são terríveis, porque podem ser eternas para muitos. Quantos estão partindo neste mundo sem uma vida com Deus? Quantos estão deixando esta vida sem a tua presença? Ó Deus tremendo, é triste, é cruel, Senhor, mas é verdadeiro. Muitas pessoas se esqueceram da comunhão que precisam ter com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pessoas que deixaram a palavra de Deus de lado, que não creem mais na manifestação do teu poder. Acorda-nos enquanto é tempo, desperta-nos enquanto é tempo, Senhor Jesus. Neste momento, aqui no canal Uma Visão Além, tem pessoas orando por parentes enfermos, tem pessoas clamando por filhos, por filhas,
por esposo, por esposa, pessoas que estão realmente precisando, meu Deus, ser curado, curada de uma enfermidade, ser liberto, ser liberta de uma opressão constante, de uma opressão, Senhor, demoníaca. Mas nós, aqui no canal Uma Visão Além, juntamente com os irmãos inscritos, nós queremos apresentar naquela pessoa que está enferma, sofrendo, meu Deus, contra um câncer, uma enfermidade, meu Deus, do coração, nos rins, no fígado, no pâncreas, no sangue, nos ossos, nos nervos, aonde houver uma enfermidade, em nome de Jesus, desapareça do corpo desta pessoa, do corpo deste homem, desta mulher. Que no nome de Jesus, esses espíritos de loucura, de depressão, de angústia, de amargura, de desespero, seja também repreendido em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus a fúria, repreendemos as batalhas, repreendemos, meu Deus, todo o empecilho diabólico, satânico, no nome fervoroso do Cordeiro de Deus. Fala conosco, Espírito Santo, fala aos nossos corações, Espírito de Deus, Espírito da verdade, ó Deus da minha salvação, faz nós entendermos que se faz necessário santificar de corpo, alma e espírito, para alcançarmos de Deus as bênçãos divinas, as maravilhas divinas, as grandezas de Deus de forma soberana, de forma gloriosa, de forma santa, viva, que é o poder de Deus. Ó Santíssimo Deus, estamos vivendo os últimos dias, Pai. Estamos vivendo, Jesus, glória ao teu santo e poderoso nome. Vivemos sim vidas terríveis, Pai, em nome do Cordeiro. Faz nós entendermos a tua vontade divina, faz nós entendermos, ó Deus, o querer do Senhor, as maravilhas divinas do Senhor. Venha tocar sim nos nossos lábios com brasas vivas, venha nos encher do Espírito Santo. Senhor, eu quero apresentar neste momento todos os casais, todos os obreiros, os ministros da tua palavra. Quero lhe apresentar, Rei da Glória, os necessitados, aqueles que estão passando, meu Deus, por privações de pães. Que o Senhor realmente nos conceda a condição plena para vencermos o inimigo, para vencermos as coisas pervertidas. Não há Deus grande como o Senhor, não há Deus tão poderoso como o Senhor, tão soberano como o Senhor, tão magnífico como o Senhor. Jesus, esta pessoa que chora, enxuga as lágrimas da vida deste irmão, da vida desta irmã que está chorando, que está angustiado, que está amargurado, que está desesperado. Jesus, enxuga as lágrimas, ó Deus, de tantos que clamam, de tantos que buscam, que imploram por tua presença santa. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus maravilhoso, operando Deus, quem pode impedir? Operando Deus, quem pode agir? Quem pode calar a mão de Deus, deter o braço de Deus, deter a vontade divina? Quem pode impedir Deus de falar, de agir, de trabalhar? Glorificado és tu, Jesus. Neste instante muitas pessoas estão orando conosco, chorando conosco, suplicando tua presença. Ajuda o teu povo, ajuda os que estão pedindo socorro,
os que gritam por misericórdia. Ajuda, meu Pai, aos necessitados da fé, aqueles que estão desempregados, meu Deus, aqueles que estão precisando do socorro do Senhor. Ó Senhor Jesus Santíssimo, peleja por nós. Ó Deus, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que tem poder para nos dar vitória. Aleluia. Jesus querido, te apresento aqueles que estão no leito de enfermidade, que estão nos hospitais, nos centros cirúrgicos, aqueles que estão acamados em suas casas, os que estão desenganados da medicina. Te apresento esta pessoa que está lutando para vencer o vício do álcool, o vício das drogas, o vício, meu Deus, que tanto acorrenta, que tanto amarra, mas que no nome de Jesus nós possamos ver o trabalhar de Deus, nós possamos ver o agir de Deus, o manifestar da obra de Deus, da glória de Deus. Queremos glorificar o seu santo nome, Jesus. Queremos exaltar o seu santo nome, Jesus, e pedir o socorro aos que choram agora, aos que oram conosco agora. Abençoa os casais, os crentes de todas as denominações, os ministros do Evangelho, que ministram a Tua palavra em todas as nações da terra. E apresentar, Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, que está em todas as igrejas, em todas as denominações, todos os pastores sinceros, os missionários, evangelistas que são sinceros, que têm o intuito de levar a Tua palavra aos famintos, aos necessitados. Jesus, sabe este lar que ninguém tem paz, este lar que é uma contenda constante. Jesus, que haja paz, alegria, felicidade, que haja cura, libertação na vida dos que oram conosco, na vida dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus parentes mais próximos, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, é o que eu lhe peço em o nome do Cordeiro de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos a uma palavra na noite de hoje, queridos, para que assim possamos ver e vivenciar algo assim maravilhoso nas nossas vidas. Que o Senhor é bom, maravilhoso, o Senhor é grande, glória ao nome do Senhor. Já apresentamos as vidas, mas nós vamos orar. Aleluia. Jesus, vamos buscar, amados, a palavra de Deus no dia de hoje e orarmos com os irmãos. Então nós já oramos, agora nós vamos ler a palavra. Vamos lá então. A palavra de hoje, queridos, é reconhecendo a grandeza de Deus. Então, nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. Para conquistarmos vitórias, é fundamental reconhecermos a grandeza de Deus nas nossas vidas. Reconhecer é conhecer de novo, admitir como certo, certificar-se de constatar, verificar, que mais? Confessar, aceitar, declarar, proclamar, mostrar-se agradecido. O que acontece quando reconhecemos a grandeza de Deus? Deus estará conosco. Isto o Senhor garantiu que a todos os que confiam nele, lá em Provérbios 3, versos 5 e 6. Deus garantiu também que assim como esteve com Moisés, ele estaria com Josué, em Josué 1:5. Jesus também prometeu estar conosco em Mateus 28:20. Ninguém poderá impedir a nossa vitória. Os inimigos da obra de Deus, eles tentaram de todos os meios
impedir que os muros de Jerusalém fossem concluídos. Mas o Senhor deu força, deu ousadia a Neemias. E ele não desistiu, está lá em Neemias 6:3. Então, Deus estará conosco. Ninguém poderá impedir o nosso avanço, a nossa conquista, a nossa vitória. Deus nos guardará. O Espírito Santo não está apenas com, mas está em. Ele não está conosco, ele está em nós. Ele não está apenas nos acompanhando, mas está dentro de nós. João 14, 16, 17. Então o que acontece quando reconhecemos a grandeza de Deus é que Deus está conosco. Ninguém poderá impedir nossa vitória. Deus nos guardará. E Deus nos garante. É Ele quem autentica a vitória. Jesus animou os discípulos ao lembrar que Ele mesmo venceu o mundo. João 16:33. E que se Ele venceu e nós estamos com Ele, consequentemente também venceremos. Quais são as características de quem reconhece a grandeza de Deus? Como é que eu posso entender uma pessoa que reconhece essa soberania de Deus, né? Você é dependente de Deus para tudo. A Bíblia diz que a razão pela qual nós não somos destruídos, consumidos, são as misericórdias do Senhor Deus, que todas as manhãs se renovam nas nossas vidas. Está lá no livro de Salmos. Então, quais são as características de quem reconhece a grandeza de Deus? Aquela pessoa que não é soberba, não é orgulhosa, ela é dependente de Deus. Ela sabe que o viver dela, o existir dela é porque existe um Deus. É submisso a Deus. Se o crente for submisso a Deus, terá a autoridade de Jesus para executar qualquer obra que seja para o engrandecimento do reino celestial, que é Marcos 16, verso 17 e 18. Então, se o crente for submisso, ele terá autoridade. Sendo submisso, ele é capacitado com poder, com ousadia, com intrepidez. O que é submissão? É você entender que tem um ser supremo acima de você, que comanda todas as coisas, e que você é submisso às ordens, aos parâmetros dele. Você não faz mais o que você quer, você não vai para onde você quer, você faz e vai para onde ele quer. É diferente, meus irmãos. Segundo ponto, anda na direção de Deus. O apóstolo Paulo empreendeu a sua primeira viagem missionária, dirigido pelo Espírito de Deus, lá em Atos 13:2. Porque andar na direção de Deus quer dizer que agora quem faz a sua agenda, quem faz o seu amanhã, quem direciona o teu ministério, o teu chamado, não é você. Você não faz mais o que você quer, é Deus quem faz. E uma das coisas que nós temos visto nos últimos dias é muito crente que ele é dono do seu próprio nariz, que ele faz o que lhe convém, o que lhe apraz. Por isso que nós estamos, irmãos, vivendo uma geração de pastores que não foram chamados, de pregadores que não foram chamados, de pessoas que estão fazendo parte de alguma coisa na obra de Deus, que Deus não colocou ele ali, porque ele não faz a vontade de Deus, ele faz a vontade dele. Eu sou um pastor, mas Deus não mandou eu ser. Eu quero dar aula de teologia, mas Deus não me capacitou para aquilo. Eu quero tocar instrumentos na igreja, mas não é o dom que Deus quer que eu tenha. E aí as coisas desandam. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, é uma das características de quem reconhece a grandeza de Deus. Quer dizer, ele é tão superior que é ele que decide o que eu sou e o que eu faço, para onde eu vou. Então, o crente que reconhece a vontade de Deus, ele prioriza as coisas espirituais e ama o próximo como a si mesmo. Ele faz a vontade de Deus. Mateus 22, do verso 37 ao verso 39.
Então reconhecer a grandeza de Deus é submeter-se à vontade do Senhor, é andar debaixo da sua direção, é reconhecer que que você recebeu dele a salvação eterna, não pelos próprios méritos, mas pela graça. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 2, que a salvação é mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, porque ela foi nos dada de graça. Nada você fez para merecer, nem eu. Ninguém fez nada para merecer a salvação. Foi nos ofertada de graça. O que nós temos que fazer é apenas crer na mensagem da cruz e aceitar Jesus. Então, na hora em que o homem e a mulher que servem a Deus reconhece a grandeza de Deus, a vida dele muda, irmão. A vida dela muda. Ser submisso a Deus. Ver o que é que Deus quer para você. O que é que Deus está arquitetando para a tua vida. O que é que Deus tem planejado para você. O que é que Deus traçou para você. Às vezes nós estamos na contramão da vontade de Deus. Às vezes estamos no lado oposto da vontade de Deus. Às vezes Deus me quer de um lado, eu estou do outro. Deus me quer de um jeito, eu estou de outro. Quantas das vezes subimos no púlpito e queremos entregar a nossa mensagem. Queremos falar de nós, o chamado egocentrismo, o culto ao ego. Quando na vitória o culto é cristocêntrico. A palavra que é pregada, ela tem que focar a salvação de vidas e glorificação do nome do Senhor Deus. Então, meus amados, precisamos sim reconhecer a grandeza de Deus. Nos Salmos, você pode ler lá, quantas vezes os salmistas, eles exaltam a Deus, eles glorificam a Deus, eles magnificam a Deus. E é isso que nós, os crentes da graça, devemos fazer nos nossos dias. Será que você não está sofrendo porque não está na contramão do que Deus quer? Será que essa sua prova que não tem fim, será que você já se colocou de joelho e já perguntou para Deus o que é que está acontecendo? Porque às vezes ficamos cegos, espiritualmente falando. Ficamos surdos, espiritualmente falando. E não conseguimos enxergar que estamos na contramão daquilo que Deus quer. E Ele é soberano. É a vontade dEle que permanece e não a nossa. Irmãos, quem nos deu assim um exemplo tremendo sobre isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, ele fala com muita clareza em suas cartas: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo está querendo dizer nas entrelinhas dessa fala? Eu não faço mais a minha vontade. Eu não vou mais para onde eu quero. Agora eu tenho alguém que faz a minha agenda, que preenche a minha agenda. Ele disse: você vai para lá, você vem para cá. Lembra que quando Paulo estava numa certa passagem de uma viagem missionária, não me lembro se é a segunda, não sei se é a segunda ou se é a terceira, que eles iam para um caminho, o Espírito Santo disse não. O Espírito Santo impediu que eles fossem para aquele caminho, porque em Troade, tinha um povo necessitado, precisando, e o Espírito Santo deu uma visão a Paulo, para que ele fosse ao encontro daquele povo. Quer dizer, o Espírito de Deus mudou a trajetória do caminho, da viagem, da missão de Paulo. E o dia que o Senhor começar a comandar de vez a igreja evangélica no Brasil, nós vamos ver sinais, irmãos, curas divinas, salvação de massas de pessoas, vamos ver libertações dos oprimidos, vamos ver sinais e prodígios, grandes sinais, curas divinas, como até bem pouco tempo nós vimos em vários ministérios. O que é que aqueles missionários do século passado aqui no Brasil, o que é que eles tinham? Que paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, pessoas eram libertas. Basta você lembrar aí de Paulo Leivas Macalão, da Assembleia de Deus, Gunaville, Daniel Berg, Manuel de Melo, da Brasil para Cristo, e lembrar do missionário Davi Miranda, da Deus e Amor, Getúlio Mapa, da Casa da Benção, homens
que nos seus ministérios eram impactados com a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Aonde é que nós estamos errando? Esses homens eram entregues totalmente à vontade de Deus. Eu li biografias desses homens. Do Manuel de Melo, eu li uma biografia dele, que ele falava de uma viagem que ele foi à Suíça. E ele viu muitas pessoas, muitos ministros indo para as boates, beber. Isso na década de 70. E ele não foi, ele foi para o hotel orar, dobrar o joelho e falar com Deus. E depois daquele congresso em Genebra, na Suíça, voltando ao Brasil, o avião que saía de Genebra, ele tinha que ir para Londres, e de Londres voltar para São Paulo. E o avião deu pane, os motores se apagaram, e o avião ia cair em pleno Atlântico. E ele começou a cantar um louvor que dizia: brevemente partirei para Sião. E disse que uma mulher nervosa, apavorada, começou a gritar com ele, dizendo: por que o senhor está cantando? Se nós vamos cair, todos vamos perecer. Ele virou para ela e disse: minha senhora, eu estou cantando porque está chegando a hora de eu partir para morar com Deus. Vou para a glória. Eu sei para onde eu vou. A senhora está desesperada porque a senhora não sabe para onde vai, ou não quer saber, porque sua vida, a sua alma deve estar sabendo que o negócio é catastrófico. E então ela desafiou ele a clamar a Deus, e ele clamou a Deus, e Deus devolveu os motores. Quando acabou a oração, que tudo voltou, quase o avião inteiro se converteu. Olha os testemunhos desses homens. Então, meus queridos, porque eles eram submissos a Deus e reconheciam a grandeza de Deus. É só você procurar na internet que você vê esses homens orando. Eles oram que choravam e soluçavam, uma dependência total de Deus. São grandes testemunhos. O mesmo Deus que foi com eles será conosco. Voltamos a dar glória a Deus, magnificar seu nome, reconhecer sua grandeza, seu senhorio e sermos servos do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.